matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje eu vou repassar algumas coisinhas do último programa, porque foi falha minha, eu reconheço. Eu deveria ter, quando eu falei nos florais, colocado os nomes na tela, porque muitas pessoas não têm assim acesso a isso sempre, é uma coisa nova, e mesmo que já tenham tomado, nunca mexeram nisso diretamente. Então, eu tinha que ter dado um suporte melhor para que elas soubessem realmente qual é o nome, e eu vou fazer isso hoje, né? Mas eu queria, antes, mandar um beijo ao pessoal do pronto-socorro lá do Alto da Serra, que estão vendo, né, o nosso programa e gostaram do último programa, e eu fico feliz. Quem tiver sugestões, quem tiver alguma coisa, pode, né, telefonar ou mandar por e-mail ou entrar na nossa página do Facebook e colocar, perguntar, que se sintam à vontade. Então, um beijo grande para todo mundo de lá. Bom, nós, falando um pouquinho de como a gente entrou nessa questão do floral, né, seriam os florais indicados para compulsão alimentar. Eu associei no programa passado a compulsão alimentar à obesidade, mas a compulsão alimentar, ela é uma questão que traz muitos outros problemas a níveis digestivos, a vários outros níveis no corpo humano. É um processo de ansiedade e de angústia que traz muitas consequências que não são boas. A primeira questão seria a gente se perguntar o porquê disso, né? Isso é a primeira coisa que quem começa a perceber que está tendo esse comer rápido demais, a comer quando está nervoso, né? O porquê, né? Perceber que isso é uma forma de se encobrir alguma coisa com que não se está conseguindo lidar bem. À medida em que você usa o alimento para poder, isso é uma forma de você usar o alimento para poder lidar com certos sentimentos, certas emoções com as quais você não está conseguindo lidar. Então, o primeiro passo é a pessoa começar a se perceber o que eu estou sentindo, o que eu não estou conseguindo perceber em mim mesma, o que não está funcionando legal a nível de emoção e sentimento com a qual eu não quero lidar. À medida em que eu quero afastar um medo, uma ansiedade, uma angústia, um ciúme, uma tristeza, eu começo a reter na minha parte abdominal, e isso me gera uma compulsão muito grande, uma necessidade de comer para preencher aquele vazio que aquele sentimento, aquela emoção está provocando, né? E eu queria lembrar que num dos primeiros programas eu falei exatamente porque isso vai afetar diretamente a qualidade da nossa digestão. E eu me lembro de um dos nossos primeiros programas ter falado exatamente sobre a importância de uma boa digestão na saúde humana. Nós não temos assim plena consciência porque não estamos acostumados a perceber as origens das doenças, mas na verdade a origem de praticamente todas as doenças está na digestão alimentar. Ela é origem e muitas vezes vai fazer um outro órgão funcionar não como deveria e vai gerar uma doença nele, mas a origem dela estava ali na digestão. Eu me lembro inclusive de eu ter citado o filósofo grego Epicuro, de 341 anos antes de Cristo, e ele dizia que a boa digestão é inclusive o segredo, é a origem de toda a bondade humana, né? E é verdade, porque a bondade, quando ela brota de dentro, ela tem que ter um chão, uma superfície funcionando bem, senão
não vai ser uma coisa autêntica e verdadeira, né? Que é do que nós estamos falando. E se você for parar para pensar, existem as pessoas que costumam dizer nós somos o que comemos, mas na realidade nós somos o que comemos e digerimos. Porque você pode ter uma alimentação maravilhosa, se você não tiver uma boa digestão, ela vai ser completamente inócua, completamente inútil para você ter uma boa saúde. Na Ayurveda, os sábios ayurvédicos costumavam dizer que até o veneno poderia ser bom para uma pessoa se nós pudéssemos digeri-lo adequadamente, né? E que o mais puro néctar poderia matar uma pessoa se a digestão desse néctar não fosse feito corretamente, né? Eles inclusive diziam que se você tivesse que escolher entre uma boa alimentação aliada a uma digestão ruim e entre uma alimentação ruim aliada a uma boa digestão, sem sombra de dúvida, você deveria optar por uma alimentação ruim aliada a uma boa digestão. Por isso, eu bater sempre na mesma tecla da necessidade de se comer feliz. Uma pessoa que tem uma alimentação extremamente boa, mas que coma infeliz, que não goste da aparência, que não aprecie o sabor, essa digestão não vai ser feita como deveria. E a pessoa, em via de regra geral, tá, vai aquela comida que teoricamente seria extremamente benéfica, vai ser uma coisa extremamente maléfica para o corpo, né? Eu vivo batendo nessa tecla e cito sempre o exemplo de pessoas numa mesma casa, né? Muitas vezes eu falo em crianças, mas pessoas numa mesma casa, com a mesma alimentação, umas saudáveis e fortes, outras anêmicas ou com outras doenças, né? Exatamente por causa disso, porque nem todo mundo gosta das mesmas coisas, né? Os sabores são diferentes, nós somos todos singularidades. Vocês já sabem o que significa isso? Significa que nós somos únicos, cada um de nós é único no universo. Não existem duas pessoas iguais. Então, cada um tem o prazer de comer uma coisa que o outro não acha horrível, né? E é necessário se respeitar isso. O ideal é aliarmos uma alimentação saudável prazerosamente, você se alimentar prazerosamente, né? Apreciando o visual do que está comendo, apreciando o paladar do que está comendo e que aquilo que você esteja comendo seja uma coisa realmente aprazível, gostosa e saudável para você, né? Isso é fundamental. Não se pode ter um padrão para todo mundo, isso não existe, mas é o que se faz hoje em dia, porque é prático. É mais prático, é mais simples, é muito mais simples você estudar simplesmente, até numa universidade, certos padrões prontos, certos blocos prontos, do que você ter necessidade de ter uma série de possibilidades e aprender a entender o ser humano, como ele funciona. É muito mais difícil e necessita de um trabalho interior muito grande, porque eu só posso perceber o outro da forma como ele realmente é, se eu consigo me perceber, senão eu vou estar colocando no outro todas as minhas frustrações, todos os meus medos, todas as minhas angústias, e isso gera um problema, uma dificuldade muito grande. Bom, então nós falamos sobre os florais de Bach para compulsão alimentar. Isso aí vale para compulsão alimentar, ou seja, seria bom ser usado por uma pessoa cuja compulsão gerou uma obesidade patológica, né? Ou que gerem outros problemas estomacais e vários outros problemas que a compulsão alimentar pode gerar, né? Então, eu vou pedir a nossa primeira imagem, né? Que são os florais de Bach para compulsão alimentar. Eu agora vou falar de cada um deles, né? Só nesse sentido, não vou falar de cada floral detalhadamente, mas só nessa direção, só com o uso nessa direção, tá? E eles seriam, o primeiro, o Chestnut Bud. Vem a nossa segunda foto, que é ele, tá? Tá o nomezinho dele escrito aí,
Eu, no fim, vou falar como é que vocês podem tomar, fazer isso e tomar. Então, a nossa segunda foto é o Chestnut Bud. O Chestnut Bud, que no caso é a da esquerda de todo, aí pequenininha, mas vai passar uma foto grande dele. Ele vai nos ajudar a ter força de vontade para agir e fazer o que nós percebemos que deve ser feito, né? Ele é um floral específico para falta de interesse pelas circunstâncias atuais, exatamente por causa disso, porque ele vai nos permitir a presença, não é uma coisa só para nós, né? Mas para o nosso corpo também. Ele vai dar ao nosso corpo a possibilidade de aprender, né? com a própria experiência, né? A próxima foto, se puder passar, do Chestnut Bud, isso aí. O Chestnut Bud é esse. Então, ele vai dar não só para nós, mas também para o nosso corpo, né? Essa possibilidade de aprender com a própria experiência, porque isso parece uma coisa assim estranho que eu estou falando, né? Não só para nós, mas para o nosso corpo, mas muitas vezes nós temos certas posturas. Uma pessoa, por exemplo, que leva uma pancada e tem uma recuperação boa e tal, vamos dizer, uma pancada pode ser na cabeça ou uma pancada qualquer, mas fica uma memória celular. O corpo guarda aquela memória e muitas vezes, quando a pessoa menos espera, surgem problemas por causa daquela memória celular que foi guardada ali. Aquela região, ela retém, todo o nosso corpo funciona assim, nossas células funcionam assim, funcionam do mesmo jeito que nós funcionamos, né? Então, um arnica, eu já falei sobre isso no programa, a arnica vai trabalhar essa memória celular e vai fazer com que aquela região se cure também, né? E nesse caso específico, o Chestnut Bud vai ajudar a que as nossas células tenham esse aprendizado também, façam esse aprendizado para poder ter resistência, ter força de vontade, ter disposição para fazer o que seria o melhor para ela, ou para o nosso corpo, para cada célula em si. Ela vai funcionar de uma forma muito mais saudável, né? O outro floral que apareceu lá é o Crab Apple. O Crab Apple, ele vai ajudar na autoaceitação. Eu lembro que eu falei no programa passado e vou repetir, frisar isso. Você se aceitar não significa você se acomodar. Uma pessoa deve, para poder funcionar bem, né, estar feliz. Então, você tem que aceitar do jeito como você está. Isso não quer dizer que você seja aquilo. E você tem que ter essa consciência de que você não é aquilo, mas você está aquilo. E você aceitando essa tua situação, esse teu estar aqui agora, você vai ter uma disposição muito maior, né? Você vai ter muito mais, não, você vai ter disposição, que em caso contrário você não chega nem a ter essa disposição. Então você vai ter essa disposição para poder se melhorar, se tornar uma pessoa, voltar a ser o que é, né? Uma pessoa saudável. Então ele é um floral usado, o Dr. Bá indicou para o desânimo ou desespero, e aí vale o que eu falei antes para o Chestnut Bud. Ele é um floral para fazer esse tipo de trabalho, não só para nós fazermos nós mesmos esse tipo de trabalho, mas para o corpo fazer esse tipo de trabalho em si mesmo. O corpo aprender a se amar e a se respeitar. Isso é fundamental. O próprio corpo ter carinho por si mesmo e nós aprendermos a ter carinho e respeito pelo nosso corpo, né? Bom, vem então o nosso terceiro floral. O terceiro floral é o Chestnut Bud. O Chestnut Bud, ele é um floral que vai ajudar a ter paz e serenidade. Ele é um floral em que o Dr. Bá qualificou no grupo dos que têm medo. Para nós podermos funcionar, fazer isso tudo que a gente falou antes, é necessário que a gente esteja em paz.
tranquilos. E isso é muito difícil, principalmente nos dias de hoje, em que tudo nos move, nós já vivemos cheios de pressa e tudo que está à nossa volta nos move para andarmos mais rápido ainda, termos mais pressa ainda. Todo movimento, né? Ele funciona dessa forma. E o Chariplan, ele vai ajudar realmente a gente a superar o nosso medo, a trabalhar ele, né? Superar o medo não significa não ter mais medo. O medo é uma reação humana, saudável, e que todos temos, pelo menos deveríamos ter. Quando não tem, está camuflando. Só que a questão é você aprender a lidar com o seu medo, a lidar bem com o seu medo. Essa realmente é o segredo. Você não vai contra o seu medo, você não vai se iludir de que não tem medo. Você vai aprender a lidar com o seu medo, né? E vai superar, vai aprender a funcionar com calma, com tranquilidade. E isso vai fazer com que você, do medo e funcionando dessa forma, você vai começar a adquirir segurança, né? A pessoa normalmente compulsiva, ela é muito insegura, extremamente insegura, daí a dificuldade dela lidar com as reações, com as emoções dela. Aí vem uma outra questão, que seria a imagem seguinte, que as pessoas me perguntaram como tomar isso, como fazer isso, né? A imagem que vocês viram no começo, ela é uma imagem dos vidros originais dos florais. Mas você pode pegar, escreve no papelzinho os florais que você quer tomar, mesmo dos outros que nós já falamos ou outros que nós venhamos a falar. Você pode decidir quantos você quer colocar num vidro, né? Eu já expliquei isso, que eu acredito que eu não sou partidária de colocar muitos florais juntos. Eu acho que o trabalho deve ser um pouco mais individualizado, mas você pode colocar 3, 4 florais. O Dr. Eduardo Bach também, ele pensava dessa forma, e eu acho que é mais ou menos por aí. Então você pode escolher 1, 2, 3, 4 florais, e leva os nomes na farmácia homeopática ou numa farmácia de manipulação, e ele vai fazer. Tem uma imagem aí que eu coloquei dos vidrinhos, é a imagem seguinte, a imagem número 5, eles vão fazer um vidrinho desses. Com aqueles vidrinhos que vocês viram na primeira foto, eles vão colocar, podem ser 2 gotas, 4 gotas, você mesmo pode dizer quantas você quer, senão normalmente se você não fala nada, eles vão colocar 2 gotas daquele vidrinho que eu mostrei lá no começo, a nossa primeira imagem, e aí vocês vão ter o floral que vocês escolheram, e vocês podem colocar, nesse caso específico, os 3 florais. Vocês vão solicitar o floral de Bach na farmácia com os 3 florais, quer dizer, dentro de um vidrinho como esse, que vai vir com a etiquetinha do local onde foi feito, vão vir os 3 florais que nós falamos até agora, né? Então, é importante, uma outra opção seria vocês, o livrinho do Dr. Eduardo Bach, que eu já mostrei aqui para vocês várias vezes, e na nossa página do Sintonizando Saúde, no Facebook, está lá a foto do livrinho. Vocês podem comprar aquele livrinho eu mostrei para vocês os 2 originais em inglês e a tradução em português, que foi feita num livrinho só. Ali vocês têm uma referência boa que vocês podem olhar todos os florais e optar se teria mais algum que vocês gostariam de introduzir nessa fórmula, né? Ou podem até mesmo, no caso específico, alterar isso. É também importante, uma coisa que eu gostaria de destacar e que vale para o que nós vamos continuar falando, que todas essas decisões que nós tomamos a respeito do que tomar, do que usar, elas não devem ser feitas, na maioria principalmente nos florais de Bach, não, mas na fitoterapia, que nós vamos falar agora em seguida, não se deve tomar, a maioria delas, não se deve tomar sem ter uma necessidade específica, não é aconselhável, né? Muitas vezes pode existir um efeito colateral caso você não tenha nenhum daqueles problemas. Mas não é também conveniente você esperar chegar num estado, digamos, em que já está
um estado avançado daquele processo patológico que você está desenvolvendo para tomar aquilo. Você pode antes, quando você percebe que aquilo está acontecendo com você, que não chega, digamos, a ser uma doença. Você começou a perceber que te acontece algum problema, acontece alguma coisa na sua vida. E você começa a perceber que você não está conseguindo mais parar, sossegar. E qualquer coisa, quando você vê que vai ficar nervosa, você vai e come. Ali naquele momento já está na hora de você começar. Aí sim, eu poderia usar a palavra prevenção, que eu já expliquei para vocês, que eu não gosto da palavra prevenção, porque a palavra prevenção, ela nos induz a achar, quando você pensa o tempo todo em prevenir doenças, né, você parte do princípio de que elas são inevitáveis, e isso não é verdade. Isso não é verdade. Né? Então, eu digo sempre que a palavra ideal para se usar é a palavra cuidar. Nós devemos o tempo todo nos cuidar, comendo de uma forma adequada, procurando fazer alimentos que nos deixem felizes, nos deixem satisfeitos, alimentos de boa qualidade, quer dizer, olhar todos esses poréns e aprender a nos cuidar, né? Para simplesmente conservar nossa saúde. E isso é perfeitamente possível. Daí eu não apreciar o uso da palavra prevenir, porque quando você fala em prevenir, já está embutido de que aquilo ali vai ser inevitável. E isso é um processo da indústria, porque ela quer ganhar mais. E se ela te induz a pensar que você tem que prevenir, porque aquilo é inevitável, que é o que a palavra gera, né? Você vai comprar, você vai consumir. E isso eu acho que não é legal. Mas no caso específico que nós estávamos falando, quando você realmente tem um problema e você começa a ter uma modificação no seu comportamento, aí já é hora de intervir. Aí sim é hora de você prevenir uma coisa que está a caminho, mas que ela teve uma origem, né? Se você, qualquer doença, qualquer coisa que a pessoa teve, se ela voltar, vai depender da pessoa. Umas têm que voltar uns dias antes, outras têm que voltar umas semanas antes de quando aquilo começou, outros vão ter que voltar às vezes meses antes de quando aquilo começou. Mas se você conseguir tiver um olhar claro sobre o que aconteceu antes, né, você vai perceber que alguma coisa detonou aquele acontecimento no seu corpo. O seu corpo está apenas exteriorizando alguma coisa que você não elaborou como deveria dentro de você. Ou você não aceitou, ou você ficou com raiva, ou você ficou com medo. Alguma coisa aconteceu ali que começou a transformar aquela energia, né, em alguma coisa dentro do teu corpo, dentro das tuas células, dentro de você. Porque na realidade a energia estava dentro de você, você não soube lidar com ela, não deixou ela sair. Então, essa hora, como você começa a perceber, se você começar a aprender a ter esse olhar, você consegue eliminar, né, aquela doença como uma coisa mais grave, você já está lidando com ela antes. Então, essa sim já seria uma hora, quando eu digo, e vou dizer, frisar bastante daqui para frente, agora que eu vou falar em fitoterapia, né, quando eu digo não tomar sem ter a doença, eu estou querendo dizer isso, você pode e deve tomar sim como um processo de prevenção. Quando você começa a perceber que alguma coisa não está legal em você, quando alguma coisa não está funcionando bem, não espera ficar doente. Quer dizer, você já está doente, só não espera você ter aquilo bem claro assim na tua frente. E aí vem aquela questão que hoje em dia é o que mais se fala. Você fala com pessoas doentes e a primeira coisa que elas dizem é: pô, mas o médico não consegue descobrir o que eu tenho. E a questão é que eu acredito que, tudo bem, tem o seu valor em determinados casos, mas muitas vezes o que vale mesmo é você se curar, independente do que você tem. Na realidade, se o desejo, como eu já vi gente falando, tudo que eu queria era saber o que eu tenho. O discurso devia ser outro. Tudo que eu queria era ficar curada do que eu tenho, independente do que seja. Então, as pessoas hoje em dia estão de tal forma pressionadas pelo discurso vigente, pelo paradigma que nós vivemos, pelas ideias que estão nos sufocando, que você já deixou de se preocupar em ficar curada. Primeiro você se preocupa em saber, para depois se curar, como se esse processo fosse necessário.
Muitas vezes a pessoa se cura e não chega a saber o que tem, né? Até mesmo emocionalmente. Muitas vezes você tem um problema, você começa a aprender a lidar com ele e você não chega nem a saber se o que você sentiu foi medo, foi raiva, foi ódio, foi isso, foi aquilo, né? Você aprendeu, você fez uma meditação, você começou a tentar deixar vir coisas boas, que nem aquela tribo indígena que eu contei aqui, né? Quando uma pessoa fazia coisa ruim, falavam das coisas boas que ela sempre tinha feito, e a pessoa recupera o modo como ela é, na verdade. Então, a gente fazendo isso com a gente recupera o modo que é verdadeiramente, né? Recupera a nossa alegria, a nossa ânsia de viver, nossa ganas de vida, nossa paixão pela vida, e muitas vezes se libera daquele problema que pode ter nos trazido raiva ou medo, não importa. O que importa é que aquilo vai embora, aquilo passa a não fazer mais parte do nosso aqui e agora, que é a nossa vida, né? Aquilo passa a fazer parte de um passado que aconteceu, com o qual nós aprendemos a lidar e não está mais nos perturbando, nos magoando, nos ferindo. E aí a gente consegue ser saudável, né? O processo é esse. Bom, eu falei que ia falar em fitoterapia e eu achei que era legal, já que eu falei na compulsão alimentar, falar para vocês de alguma coisa que muitas vezes gera essa compulsão alimentar, que é a insônia, ou seja, o aprender a relaxar, a se soltar, lidar com a tensão nervosa, né? Então, eu trouxe aqui um grupo de algumas ervas que são recomendáveis para isso e que as pessoas podem usar. Eu vou destacar aqui que essas ervas que eu vou falar, quem tiver dificuldade de encontrar a planta, ou de encontrar alguma coisa que possa tomar um chá dela, ou a mesma dificuldade de encontrar a essência, pode ir lá no Colégio de Santa Catarina, nas freiras, eles lá têm uma oficina de ervas, vocês encontram essas ervas lá, prontas já para tomar, né? A tintura já pronta. Ou então no Alto da Serra, na subida para a igreja, na Rua de Santo Antônio, ali na subida para a igreja, também vocês podem encontrar. Ali já vem a tintura pronta e muitas vezes eles já têm elas misturadas, né? Como um grupo de duas aqui que eu vou falar que funciona muito melhor, ele já tem algumas misturas prontas, você pode usar mão disso. Sempre repetindo, não tome sem ser necessário, mas esse necessário, né, não espere, né? Você escuta tanto, eu escuto tanto falar assim, nossa, fulano ficou doente, foi para o hospital e morreu, né? Não espere, aprenda a sentir o seu corpo, aprenda a se sentir. Isso é fundamental, é indispensável para qualquer ser humano, para qualquer ser que viva na face da Terra, isso é fundamental e você vê isso muito nos animais. Os animais se percebem, os animais se sentem e nós estamos perdendo essa autossensibilidade. A gente está muito mais preocupado em ser o que o outro gostaria que nós fôssemos, ou até mesmo nós estamos preocupados em ser o que nós pensamos que o outro gostaria que nós fôssemos. E esquecemos de ser quem nós realmente somos. E esse processo foi gerando uma falta de sensibilidade, de autossensibilidade muito grande. Nós não nos percebemos. É muito difícil nós nos percebermos hoje em dia. E tudo leva a isso, não só o que eu acabei de falar, mas como a correria, ou a pressa, outras dificuldades inerentes aos nossos padrões, né, de beleza, nossos padrões estéticos. Normalmente uma pessoa é morena, nasceu com cabelo preto, né, ou castanho, e na época atual está loura. Quer dizer, fica difícil você se conhecer quem você é quando você faz isso. Eu admito, no meu caso específico, que o meu cabelo é branco, ele já está muito branco, mas eu procurei, né? Eu já cometi erros durante a minha vida, mas hoje em dia eu procurei pelo menos trazer ele de volta ao que ele era. Então, pelo menos, eu tenho o rosto que eu teria alguns anos atrás, quando não estava
No meu caso, eu com 18 anos já tinha fios de cabelo branco, né? Já tinha branco nascendo. Mas, de qualquer forma, eu procurei voltar, procurei fazer isso, né? De uma forma mais light, né? Mais leve. Né? Procurar tentar ver como realmente eu sou. Isso é uma coisa que ajuda, me ajudou muito no meu decorrer do meu processo de evolução. Isso me lembra uma coisa que é interessante, que eu já mexo com isso há muitos anos, né? E no começo eu tinha muita dificuldade, eu acho que eu já comentei aqui, porque é um assunto totalmente na contramão de tudo que se fala hoje em dia. Hoje em dia ainda está um pouco na contramão, mas já está bem melhor, já tem muita gente que estuda o que eu estou falando. A mecânica quântica, a física quântica trouxe uma clareza, uma abertura de cortina, sabe, desvendou um lado que antes cientificamente todo mundo dizia que não era assim. Isso ajudou, porque você começa a ter um pouco de subsídio científico. Mas quando eu comecei, isso não existia. E a tendência das pessoas, quando você começa a falar certas coisas, é dizer, ué, mas você também tem. É claro que eu tenho, eu sou humana, né? O fato de uma pessoa ser, por exemplo, um bom engenheiro, não quer dizer que na casa dele tudo está perfeito, né? Muitas coisas, às vezes, ele tem que trabalhar, ele tem que mexer, ele tem que... uma série de coisas. Um médico não quer dizer, pelo fato dele ser médico, que ele seja extremamente saudável e não tenha doença nenhuma. Então é a mesma coisa, mas as pessoas, quando não querem lidar com suas próprias limitações, normalmente tem essa tendência de desvalorizar o que o outro faz, né? Então, eu digo sinceramente, né, a busca eu digo sinceramente, eu quero dizer, por autoexperiência, né, a busca de eu tentar resgatar os meus próprios valores me fez, inclusive no processo de emagrecimento. Eu tive durante períodos de emagrecimentos grandes sem fazer absolutamente dieta de nenhum tipo, né, uma alimentação saudável, mas não dieta. E eu consumo açúcar, nunca deixei de consumir, né? Procuro usar um açúcar saudável, como eu procuro usar um sal mais saudável, mais natural. Mas nunca tive essa questão. E aos poucos, à medida que você vai evoluindo, o teu corpo vai indo para o teu peso certo. Que não quer dizer necessariamente, como eu falei no último programa, que é uma pessoa magérrima dentro até dos padrões atuais de peso. Você pode estar acima dos padrões que se rotulou hoje em dia, né? E está extremamente saudável, flexível, com teus meridianos funcionando todos bem, ou seja, a tua energia circulando como deveria. Isso é possível, mas isso é um trabalho interno que eu tenho que fazer, como qualquer pessoa tem que fazer. A diferença é que eu tenho conhecimento disso, mas o fato de eu ter conhecimento, se eu não me trabalhar também, não vai adiantar absolutamente nada. Eu posso ter um discurso e não fazer o discurso, que também não funciona, porque muito do que eu aprendi e depois fui atrás e vi como é que era realmente, cientificamente falando, eu aprendi em mim, com experiência própria. O meu auto-uso de certos conhecimentos foi começando a me dar uma certa experiência e foi aumentando o meu conhecimento, né? Porque me direcionou a minha pesquisa naquele caminho e abriu novas frentes para mim. Bom, vamos para as nossas ervas. E uma primeira erva que eu recomendaria seria a camomila. A camomila, ela tem uma característica, para pessoas que acumulam tensões no estômago. Isso faz diferença. Não é dizer que qualquer erva vale para qualquer tensão nervosa. Não é assim que funciona. Cada uma vai trabalhar uma coisa específica. Então, aquelas pessoas que tensionam, né, colocam a sua tensão no estômago, na região do estômago, pessoas que chegam de noite têm dificuldade de se libertar do estresse e por isso vão sofrer de insônia. Né? Existem outras pessoas que fazem outras coisas, pensamentos compulsivos. Não, essa aqui, a camomila é aquela pessoa que não vai conseguir se libertar daquele estresse do dia, ela não vai conseguir relaxar. Então, são pessoas que vão ter muita acidez no estômago, cólicas no estômago. Para tudo isso, a camomila é recomendável. Ela vai aliviar também a dor no ouvido, porque
Uma pessoa que se estressa durante o dia, muitas vezes, ela está se estressando porque ela não aguenta mais ouvir certas coisas. Consequentemente, o ouvido vai reclamar. Né? Lembra que a gente falou, o doutor Bach dizia, isso realmente, qualquer estudioso desse assunto vai te dizer a mesma coisa. O corpo vai externar o que você realmente está sentindo dentro do teu peito. Né? A emoção, o sentimento que você está sentindo, ela vai para o teu corpo. E se você não está mais aguentando ouvir certas coisas, aquele lugar, você não suporta mais ouvir aquilo ali, né? Aquele discurso, o teu ouvido vai reclamar. Nesse caso, a camomila é boa para aliviar essa dor de ouvido. Ela vai aliviar enxaquecas de fundo que venham do estômago. Uma dor de cabeça, uma enxaqueca, ela pode ter muitas origens. Por isso, muitas vezes, as pessoas tomam remédios para dor de cabeça e não se curam. Continua, vira um inferno, tem que tomar sempre uma medicação, né? Por causa disso. Um dia a gente vai fazer um programa eu vou preparar um programa para isso, né? Quais as origens, quais as possibilidades de origem de uma dor de cabeça? Muitas vezes uma pessoa tem uma dor de cabeça até persistente e todo o problema dela é no estômago. A digestão dela não está sendo feita como deveria e isso vai provocar dor de cabeça. Uma outra já é no fígado. Então, na verdade, não se torna necessário tratar aquela dor de cabeça. É necessário, sim, tratar a origem da dor de cabeça, que pode ser o estômago, pode ser o fígado, ou pode ser outra coisa qualquer. Né? Pode até ser um problema cerebral, realmente, pode acontecer, mas não é nem o mais comum. Né? As dores de cabeça, por razões de digestão, é muito maior o índice do que por outros motivos. Né? Então, seria importante eu frisar aqui que não deve ser usada na gravidez a camomila. A camomila não é recomendável na gravidez, mas em casos de tensões, né? Não, todos os outros casos que eu falei, acidez do estômago e tal, mas direcionado ao que a gente está falando hoje, que é essa questão da insônia, né? Essa questão da pessoa aprender a se soltar, aprender a relaxar, a camomila vai ser indicada para aquelas que fazem isso, têm esse problema, mas que essa energia, né, da tensão, do estresse, é direcionada ao estômago. Bom, vamos para a erva seguinte, que é a erva cidreira, melissa. A erva seguinte, ela já é mais direcionada a questões da circulação, do coração. Quando você tem um problema qualquer e o seu coração fica apertado, aí é a erva cidreira que entra. Quando aquele problema vai te gerar ansiedade, quando teu dia a dia, tua vivência do dia a dia gera ansiedade, aí você não vai procurar a camomila, você vai procurar a erva cidreira, você vai procurar tomar a erva cidreira. Isso vai gerar exatamente essa má digestão do que você está vendo, você não está conseguindo digerir aquilo que está te apertando o coração, vai gerar arrotos. Pessoas que tenham muito arrotos, a erva cidreira é recomendada. Pessoas que tenham dor de cabeça por esse motivo, né, também vai ser recomendada. Pessoas que tenham dores nos olhos, muitas vezes você vê certas coisas que te deixam triste, te deixam magoada. Quando não veio pelo ouvido, quando veio através dos olhos, aí você vai para a erva cidreira e não para a camomila, que seria a questão vindo pelos ouvidos, né? Então agora você, se for através dos olhos, você vai procurar a erva cidreira. Você vai, pessoas que tenham palpitação, pessoas que tenham taquicardia. No caso da erva cidreira, né, não existe problema nenhum. Você pode tomar como um chá agradável, que é saborosíssimo, né? Você pode tomar como um chá agradável, não existe nenhum tipo de contraindicação, você pode tomar à vontade. Ele não está naquele grupo que eu falei, que só deve indicar se houver uma indicação específica. Ou seja, você não está nervoso, você dorme bem, mas se você quiser tomar um chá agradável, que vai te deixar se sentindo muito mais feliz, né? Mais alegre, você pode tomar erva cidreira, que vai ser uma coisa benéfica, vai ser boa, né? A erva cidreira também, ele é um chá, exatamente por esses efeitos que eu falei dele, que ele pode ser usado em crianças que se suspeite que tenham transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Eu vou fazer um programa sobre isso, falando sobre isso, porque
Podem até me chamar de exagerada, mas eu, sinceramente, de tudo que eu tenho visto, eu acredito que 90% dos casos de crianças em que rotulam que tenham esse problema, não tem. Simplesmente elas ferem, elas perturbam o padrão que está à volta delas. E aí é mais fácil você, em vez de aprender a lidar com aquilo, em vez de ter que lidar com aquilo, de na realidade ter que lidar com os seus próprios padrões que estão sendo colocados em xeque, você dizer, está doente, está hiperativo, eu dou alguma coisa que aí fica calmo. E é como se diz atualmente, estamos transformando crianças em zumbis. Essa é infelizmente, a nossa realidade, né? Eu tenho já bastante material sobre isso, a questão é que é tanto material que a gente tem que concentrar para falar para vocês no programa, mas a verdade é essa, né? Crianças que incomodam, hoje em dia, que nos colocam em xeque, uma família em que se tenha o hábito de mentir, de uma série de hábitos ruins. Quando a criança começa, porque ela nasceu diferente, né? As crianças índigo, as crianças cristal, estão nascendo almas novas, né? Quer dizer, não almas, almas velhas em corpos novos, né? Digamos assim. E aí eles colocam em xeque isso, a maneira de repente que eles têm é essa, de colocar de te despertar, de te chamar a atenção, porque a coisa não é bem por aí. E muitas vezes as pessoas que estão cuidando dessas crianças, que são responsáveis por elas, não sabem como lidar com isso, né? E aí é fácil você rotular e calar a boca dessa criança do que você lidar muitas vezes com os teus próprios, com a tua própria criação, com anos e anos, 30, 40 anos, que você viveu daquele jeito, que nunca foi questionado. E aí a pessoa eu entendo isso, mas isso tem que ser mudado, transformado de alguma forma. Bom, então o chá de erva cidreira é excelente, né? Ela vai fazer com que a criança talvez consiga abordar as mesmas questões de uma outra forma, e isso talvez faça com que tirem delas o rótulo de transtorno de déficit de atenção. Bom, eu falei que ela pode ser tomada à vontade, mas, né, o uso excessivo é prejudicial, como tudo. Tudo que é tomado excessivamente, não vai agora uma pessoa tomar erva cidreira todos os dias, o tempo todo. Vai ser prejudicial do mesmo jeito. Se você comer a coisa mais inofensiva que existe, muito, vai ser prejudicial também, né? Que nem pessoa que come demais cenoura acaba mudando o tom da pele. Tem várias histórias sobre isso. Bom, vamos para uma outra erva. Vai dar tempo de eu falar mais sobre só mais uma. É a erva de São João, o hipérico. O hipérico, ele, durante os tempos remotos, ele era tido como capaz de afastar maus espíritos. E ele foi muito utilizado, ela foi muito utilizada para o tratamento de várias doenças mentais. Hoje em dia, ela é excelente e muitas pessoas já usam para tratar depressão, ansiedade, insônia, dores nevrálgicas, e ela é muito usada e indicada para o tratamento da descontinuação de medicação. Pessoas que adquiriram, que começaram a tomar antidepressivos ou certos remédios e começaram a ganhar o vício em cima daqueles remédios, ela é a erva indicada para manter, de uma certa forma, mantendo, né, a qualidade de acalmar que o remédio que ela tomaria teria e começar perdendo esse vício, vai diminuindo a quantidade da medicação e vai repondo com a erva de São João, com o hipérico. E o hipérico, a erva de São João, ela tem a capacidade de aumentar o nível de serotonina no cérebro. E a serotonina é realmente uma das responsáveis, uma das maiores responsáveis pela nossa sensação de alegria, de bem-estar, né? E ela tem é importante frisar aqui que ela tem duas contraindicações. Ela não deve ser tomada na gravidez, não deve ser tomada, e ela
altera, digamos, o efeito dos contraceptivos, ou seja, anticoncepcionais. Então, quem estiver tomando, né, existe o risco dela modificar, alterar qual o efeito que ele está fazendo. Então, não seria indicado nesse caso específico. Mas estados de depressão, de ansiedade e daquela forma, como eu falei, para a pessoa que quer começar a diminuir a quantidade de antidepressivo que está tomando, ela é extremamente indicada para isso. Bom, nós vamos continuar, nós temos mais algumas ervas, no próximo programa a falar sobre isso. E agora eu vou ler para vocês um textozinho que foi escrito pelo Osho. E eu achei, Osho é outro nome do Rajneesh, né? Eu achei um texto assim muito bom e que tem muito a ver com tudo que a gente está falando aqui, porque a questão principal em tudo que nós falamos, né, todas as vezes, na primeira parte, na segunda, nos outros programas, sempre é que muitas vezes nós até ouvimos e dizemos, poxa, que legal, eu gostaria de fazer isso, mas vem um medo, né? Vem aquela sensação de que, gente, mudar dá medo, né? Mudar dá medo. Né? O processo de mudança, seja ele qual for, por mais... Vocês podem observar isso na própria vida de vocês, às vezes em coisinhas simples. Eu estou usando um certo tipo de... Até no computador eu vejo isso, eu passo por isso, né? Fica fácil falar porque eu vivencio muito as emoções, as sensações que eu tenho. Então eu vejo às vezes em coisas tolas, né? Você tem um programa que você está usando e o Facebook já fez, eu me lembro de uma alteração que ela fez mudanças drásticas, isso tem tempo, tem anos. E era logo no começo, e se usava de uma certa forma, e de repente eles fizeram uma modificação geral, e aquilo ali para mim foi horrível. Eu, na hora que eu vi, eu achei horrível, né? Você tem... É desagradável, é tudo novo, aquilo tudo que você estava acostumado, aquela rotina, muitas vezes você faz coisas que você não sabe nem o que você clicou, porque você já está tão acostumado a clicar naquele local daquele jeito que você já vai automaticamente, tudo é rápido e de repente é tudo diferente, é tudo novo, né? Depois que passa, você percebe que realmente, né? Algumas vezes não, no caso específico deles. Mas muitas vezes você diz, nossa, ficou muito melhor do que estava. Agora é muito mais prático, muito melhor. O visual está mais bonito, está mais prático, tudo está melhor. Mas aquele processo de transição, muitas vezes é difícil. E no nosso caso específico, que a gente está falando da própria vida, né? Fica muito difícil e dá medo, né? O termo mais comum, mais adequado para o que acontece é isso, dá medo. Você tem medo daquela mudança, né? Você tem medo do novo porque você não sabe o que vem por aí, né? Daí essa nossa necessidade hoje em dia também da gente ter tudo seguro, tudo garantido, daí tanto Parkinson, tantas doenças que estão pertinentes a isso. A gente quer ter controle, porque o que passa pela nossa cabeça é que se nós tivermos controle, nós não vamos ter necessidade de ir a alguma coisa desconhecida, né? Isso não existe no universo. Nós, na verdade, não temos controle sobre nada, nada, né? E como a gente não consegue lidar com isso, o que acontece é que vai gerar uma patologia. Uma vertigem, várias, cada uma por motivos diferentes, dependendo do tipo de controle que eu quero ter. Dependendo do tipo de controle que eu quero ter, eu vou gerar uma patologia ou outra, né? Então, é importante a gente perceber que o medo faz parte, é inerente ao fato de eu ser humana, mas eu tenho que aprender a lidar com esse medo, né? E ter força e confiança, fé. A gente fala tanto em fé hoje em dia, falamos muito em fé, mas na realidade pouquíssimas pessoas sabem o que significa realmente ter fé. Ter fé é você ter confiança na vida. Isso é ter fé.
E nós não temos confiança na vida. Nós temos medo do assalto, nós temos medo do que vai acontecer ali, nós temos medo daquilo ali, nós temos medo de tudo. Onde está a fé? Não está, né? Mas nós não conseguimos fazer essa... A gente às vezes tem medo de um monte de coisa, mas quando fala de religião, não, eu tenho fé em Deus. Não tem. Não tem. Se você tivesse fé realmente, você confiaria mais no processo da vida, como ele se vai. E é uma bola de neve, uma coisa gera outra, porque à medida que você fizesse isso, né, na medida que você se soltasse, né, normalmente as ações erradas vêm porque elas são tensas. Quando, eu já falei isso num programa, a pessoa que perdeu o emprego fica tenso, revoltado e acaba fazendo uma besteira atrás da outra. Quando ela tem fé no fluxo da vida, quando ela consegue se soltar, quando ela consegue ter uma energia positiva no meio desse caos, daquela coisa horrível que ela está passando, né? Ela vai atrair coisas positivas e muitas vezes ela vai conseguir um emprego muito melhor do que o que ela tinha antes. Isso a gente pode chamar de fé. Isso é confiança, né? Então, hoje escreveu um texto que eu achei muito propício e que eu vou ler para vocês. É o rio e o oceano. Nós temos a nossa primeira imagem agora. Sobre exatamente... Ele vai falar como é esse processo do rio caminhando em direção ao oceano. Pode vir a nossa segunda imagem, eu botei elas para vocês poderem me acompanhar. Disse que, mesmo antes de um rio cair no oceano, ele treme de medo, né? Olha para trás para toda a jornada, os cumes, as montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. Você pode apenas ir em frente. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas tornar-se oceano. Por um lado, é desaparecimento, mas por outro lado, é renascimento. Assim somos nós. Só podemos ir em frente e arriscar. Coragem, avance firme e torne-se oceano. Esse texto eu achei muito bonito e eu acho que fala exatamente desse nosso processo de viver, né? E fala de como nós precisamos estar vivos para viver, porque infelizmente muitas pessoas estão vivas, mas já morreram e elas têm chance de sair disso, de renascer novamente. É só importante, o mais importante, o segredo disso é que elas aprendam a se arriscar, porque, como dizia Guimarães Rosa, viver é muito perigoso e é arriscando que você consegue progredir na vida. Quem não arrisca, não caminha. Cada passo é um risco, que pode ser bom, bem ou mal sucedido, na medida em que você dá o passo com confiança e decisão, ou na medida em que você dá o mesmo passo com medo e achando que não vai dar certo. Então vamos caminhar com confiança e com a certeza de que nós vamos sempre caminhar bem da melhor forma possível, né? Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu vou lembrar para vocês que nós temos a babosa do Frei Romano Zago. Quem precisar é só telefonar para o número que vai aparecer aí na tela, 2237-0720, né? Vocês podem ligar e a bebida já vem pronta para ser tomada. Tinha uma imagem com o telefone. Bom, nós vamos então terminar por hoje o nosso programa.
A imagem está aí, esse telefone, 2237-0720. Ela vem com mel, com aloe vera, que é a babosa, e geleia real. Ela vem pronta para o consumo, como eu falei, então quem precisar é só telefonar. Bom, nós contamos sempre com vocês e o nosso horário são sextas-feiras, 13h, ao vivo. Nós temos também reprises às segundas-feiras, às 15 horas, às 3 horas da tarde, ou quartas-feiras, às 17 horas, às 5 horas da tarde. As perguntas podem ser feitas através do nosso e-mail, sintonizandosaude@hotmail.com.br ou através da nossa página no Facebook. Vocês podem entrar na página do Facebook, colocar perguntas, comentários, podem curtir a nossa página e assim terem acesso sempre às nossas novas colocações, né? Vocês podem também tirar dúvidas através dos telefones 2242-9991 ou 2237-0720. Vocês podem assistir os programas também através da TV Vila Imperial, canal 19. Vocês podem entrar na página da TV Vila Imperial, assistir nosso programa e os outros programas da TV Vila Imperial através da página. Ou podem ainda entrar no Facebook, na página da TV Vila Imperial. Nesse caso, vocês vão poder assistir o nosso programa e os outros programas da TV Vila Imperial também a partir dos dispositivos móveis que vocês tenham. Então, é só entrar lá, curtir a página da TV Vila Imperial, vocês vão ter acesso também a toda a programação deles, da TV, e vão poder assistir através dos dispositivos móveis de vocês. Bem, chegamos ao fim do nosso programa, né? É muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry, you don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you can always count on me, darling. And from that day on, I made a vow, I'll be there when you want me, somewhere, somehow. Baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river. Petrópolis